Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um dos fundos imobiliários mais populares da Bolsa, que é o MXRF11. Será que ainda vale investir nele em 2025? Vou te mostrar aqui alguns pontos fortes, riscos, né? E o que você precisa saber antes de tomar qualquer decisão, tá? Só para vocês entenderem, o MXRF11, ele é um dos mais negociados da Bolsa, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele, dentro da composição do IFIX, ele está em sexto, tá? Em termos aqui, ele está com o percentual dele aqui de participação no IFIX é de 3,32, tá? O que significa isso? Significa que aqui no índice do IFIX, o pessoal que é responsável, né, pela montagem do índice aqui do IFIX, né, para poder representar os fundos imobiliários aqui do Brasil, eles dão aqui um percentual de 3% aqui para o MXRF11, que é um dos papéis mais negociados, né, em bolsa. Tem muitos cotistas e aí eles dão um percentual bem relevante, tá? Até se a gente for comparar aqui, o primeiro que está aqui seria da Kinea, que é o KNCR11, tem o Canip, que também é da Kinea, tem o XPMOLs, já fiz um vídeo falando sobre ele, HGLG, BTLG e já vem ali o MXRF11, que é do ramo ali de papéis, beleza? Bom, o que é esse fundo, né? E o que ele tem, né? Primeiro, vocês já viram aqui que ele é um FII, né? Um fundo imobiliário de papéis, mas vamos dizer que ele é um pouquinho misturado, tá? Um pouquinho misturado estruturalmente. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, alguns detalhes sobre ele. Esse aqui foi o último rendimento distribuído dele, em torno de 10 centavos. Ele é um fundo base 10, porque o valor dele é ali até 10 reais. Então, é um fundo que ele é bem baratinho, qualquer pessoa conseguiria ali comprar, né? Com 10 reais você já consegue comprar uma cota aqui do MXRF11, tá? Deixa eu até ver quanto é que tá o valor dele agora, tá R$ 9,54 a cotação dele agora. O dividend yield dele aqui nos últimos 12 meses está em torno de 12,09%, o PVP está 1,01%, a liquidez diária dele 9,76 milhões, já subiu aí 7,22 nos últimos 12 meses, tá? Além disso, qual que é a gestora, né, do fundo, né? A gestora dele é o BTG, aqui ele tem um gestor que é o XP Vista Asset e o administrador é o BTG Pactual. E aqui está a taxa de administração dele, tá? Então, ao ano, você que é investidor cotista, né? Esse valor aqui sai aqui para ser pago de administração, que é 0,90 ao ano. É uma média de preço, né, razoável. Tem alguns que são mais baratas, tá? Alguns fundos que têm uma taxa um pouquinho mais barata, mas é importante você saber isso aqui. O Max Renda, né, ele tem como objetivo de aferir ganhos pela aplicação dos seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como os CRIs, debêntures, LCI, LH e cotas de FIIs, e ativos imobiliários, como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais, beleza? Então já dá para ver esses tipos de aplicações aí que eles têm. Aqui a tributação, né, pessoas físicas que detêm volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua no mínimo 100 cotistas, são tributadas aqui em 20% de imposto de renda, beleza? Aqui o número de cotistas tem em torno de 1.321.000, bastante gente. Esse aqui é o patrimônio líquido dele, está em 4 bi, 121 milhões, 346. Aqui é a quantidade de cotas, né, tem 437 milhões de cotas. É um fundo grande, né, você vê aqui em termos de liquidez e tal. Aqui tem um comentário do gestor, né, que ele traz aqui sobre o mercado. Deixa eu trazer para vocês aqui também, ó. Ele fala aqui, né, que o IFIX teve uma queda de 1,36 em julho e tudo mais. Ele explica aqui sobre o Bulletin Fox. No panorama do Max Renda, mais uma vez, destaca-se o elevado crescimento de cotistas da base do fundo, com mais de 1,3 milhão de cotistas, o maior da indústria de FIIs no Brasil, na database do presente relatório. O fundo visa a alocação de 80% do PL em CRIs, com bons nomes de crédito, com carregos atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente, com giro no mercado secundário, certo? E até 20% do PL em permutas financeiras, beleza? Que possuem boa rentabilidade com retorno na ordem de INCC mais 13% ao ano. Além de operações de FII características de CRIs, que por motivos diversos foram estruturados via FII, ou então posições mais táticas para gestão ativa no mercado secundário com ganho de capital. Primeira coisa, só para vocês entenderem, o que são os CRIs, tá? Não sei se todo mundo sabe o que é isso aqui, é certificado de recebível imobiliário. Então, uma imobiliária ali vai fazer um empreendimento e aí é emitido, né, esses certificados aqui, em que esses certificados vão te pagar ali com juros. Mensalmente ele te paga esses juros aqui a uma taxa em específico, beleza? O que é que o fundo ele faz? Ele adquire esses CRIs aqui, sei lá, vamos dizer, um CRI aqui que é 10 milhões. Então, eles adquirem aqui um CRI que é 10 milhões, pagam esses 10 milhões e passam a receber aqui, sei lá, mensalmente, vamos dizer aqui, sei lá, 500 mil, tá? Então, esse é um exemplo aqui que eles passam a receber. É como se fosse um aluguelzinho que você vai recebendo. Então, você pagou o seu valor, você recebe o valor aqui dele com um percentual de rendimento, beleza? Então, é seu valor mais o rendimento, tá? Então, você recebe o seu valor mais o rendimento dele aqui até o final, beleza? É como se você estivesse aplicando seu dinheiro ali também no investimento e você passa a receber ali com juros esse seu valor, beleza? Lembrando que eles não têm proteção do FGC, esse tipo de investimento aqui em CRIs, tá? Então, o que pode acontecer, às vezes, se alguém atrasar, aí gera um problema para o fundo imobiliário, beleza? Além disso, o que é que esses 20% aqui em permutas, tá? Essas permutas financeiras é justamente, sei lá, um proprietário ali, alguém que é dono de um terreno ou algo do tipo, ele cede o seu terreno, certo? Aí a empresa que ele cedeu ali, eles fazem uma permuta e aí o que acontece? Ele passa a ter um percentual ali do VGV, né? Que é o valor ali
ali geral de venda, né? Enfim, que ele é feito, ou seja, assim que tiver pronto o empreendimento, assim que começar a vender os apartamentos e tudo mais, você vai receber uma parcela desse valor, beleza? Então, esse é o tipo aqui de permuta financeira, beleza? Então, é importante explicar isso aqui para vocês. No book de CRIs, né? A gestão adquiriu mais 2 CRIs aqui no mercado secundário, no mercado primário, aí só para vocês entenderem, tá? Mercado primário é aquele que até você consegue fazer esse investimento, tá? Pela plataforma, você acessa ali, você consegue fazer o investimento, é acessível para todo mundo. Os de mercado secundário é quando, tipo, ele não está mais disponível para você ali conseguir pela corretora, simplesmente. Então, é um mercado em que você tem, por exemplo, dá um exemplo interessante, Tesouro Direto, por exemplo, você tem o Tesouro Direto Selic em 2028, você não tem mais o 2027. Mas no mercado secundário, provavelmente você consegue comprar o 2027, porque tem alguém que está vendendo. Essa pessoa que está vendendo, que você vai retirar o seu dinheiro ali que está investido no Selic 2027, lá no mercado secundário tem pessoas para comprar, que é justamente aqui o fundo. Então, o fundo que ele pode vir e comprar no mercado aqui secundário, justamente esse rendimento ali até 2027. Então, é um dos exemplos, tá? Mas o mercado secundário é isso. Então, normalmente é um mercado que você não consegue mais acessar ele, normalmente um comum, né? Um investidor comum não consegue ter acesso a ele, você só conseguiria ter acesso ali, normalmente só as empresas que já são de investimentos e tudo mais, que aí eles conseguem ali internamente ter esse acesso a esses títulos, enfim, esses rendimentos ali, para poderem comprar eles, beleza? Adquirir, tá? Enfim, o que será? Aí eles adquiriram esses 2 CRIs, o que será melhor abordado na respectiva sessão, tudo mais. Os rendimentos oferidos do segundo registro de caixa foi 0,10 por cota, totalizando 43,65 milhões, isso aqui foi repassado aos cotistas, com destaque no buco de CRIs, né? Aí às vezes você olha o valor, é um valor grande, mas vocês têm que lembrar que também tem 1 milhão e 300 mil cotistas, né? Então 1 milhão e 300 cotistas para você distribuir 43 milhões, né? Aí você vai ter esse valor aqui, 0,10 por cota, né? Às vezes todo mundo pensa que é um valor que é alto, mas quando você vai distribuir para muitos cotistas, acaba sendo bem baixinho aqui o valor. Beleza. Enquanto isso, o book de FIIs, né, o resultado foi de 5,46 milhões. No book de permutas, o resultado por mês foi de 4,5 milhões. Ainda em virtude do regime de caixa seguido pelo fundo, papapá. O fundo possui uma reserva acumulada de correção monetária na ordem de 30 milhões. Beleza? Beleza. Deixa eu descer aqui um pouco mais para a gente ver aqui mais informação. Aqui a gente tem a parte de receitas. Aqui vocês conseguem ver muito bem esse percentual que eles usam, né, de 80% atrelados, por exemplo, ali a CRIs e 20% só em permuta, que você vê a diferença dos valores. Então você vê aqui, ó, em permuta, são 4 milhões e 450, né, no mês de julho, por exemplo. Aqui nas receitas de FIIs, eles têm aqui 5 milhões e 466 mil, beleza? No de CRIs, que é o que eles têm aqui, 80% que está atrelado, é 36 milhões. Então a maior parte deles aqui realmente são os CRIs, tá? Esses outros aqui, basicamente, eles estão expostos, mas muito menos, beleza? Uma exposição muito menor aqui de valores, tá? Então o principal deles aqui, quanto receita, sempre foi ainda, por enquanto, são os CRIs, beleza? Até no segundo semestre, né, quanto foi, talvez tá até meio que, tá até duplicado, tá? Acho até que eles erraram aqui, porque tá duplicado o segundo semestre de 2025 em julho. Aqui em 2025, né? Quanto que tem aqui até o momento? Pelo visto, eu não sei se é projeção, mas eu acho que é até o momento. Tem 256 milhões aqui de CRIs, de FIIs, né? 36 milhões e de FIIs aqui 18 milhões, beleza? Nos últimos 12 meses, né? Quanto foi? 421 milhões foi só de CRIs, 69 milhões só de FIIs e 25 milhões aqui só de permuta, beleza? Então, assim, você já sabe qual é a fonte, né? A fonte, a maior parte, são CRIs. A parte de FIIs ainda ajuda um pouquinho, permuta menos, tá? Isso é importante porque caso tenha alguma mudança e você vê algum fato relevante, a gente adquiriu um novo CRI, beleza. Então, se ele está adquirindo um novo CRI, provavelmente aumenta essa renda ali de CRIs que eles têm, né? Se eles estão pegando uma nova permuta financeira, né? Tipo, a influência é um pouquinho menor, então não tem tanto impacto, beleza? Aqui, só a composição do resultado de caixa por mês, né? Então, a gente consegue ver aqui, esses que são azulzinho, um pouquinho mais escuro aqui, né? Tá na parte de distribuição por cota, né? Então, foi distribuído aqui 0,09, 0,09, 0,09, 0,10 centavos, 10 centavos, 9 centavos, 9 centavos, 10 centavos, 10, 10 e 10. Então, ele vem aqui pagando esses 10 centavos desde abril de 2025, aqui, beleza? Esse cinzinho aqui é o resultado deles, né? Então, o resultado aqui era para pagar 0,89, provavelmente eles complementaram com o valor de caixa, tá? Então, esse foi o resultado deles. Então, só dava 0,89, né? E aí, eles complementam e aí pagaram 90 centavos, beleza? Eles complementam um pouquinho com o caixa que eles têm para poder pagar um valor aqui mais fechadinho, certinho. Aqui, por exemplo, nesse caso, ó, o resultado deles era para dar 0,92, mas eles pagaram 0,90. Então, esse 0,2 aqui já foi para o caixa, beleza? Então, isso aqui vai para o caixa, né? Como saldo positivo. Aqui vai para o caixa como saldo negativo. Aqui, ó, 0,82, mas eles pagaram 90, então eles tiveram que repor do caixa. Esse aqui, ó, o resultado dele foi 10 centavos, então foi pago 10 centavos. Aqui foi 10 e 3, aí aqui já pagou só 10 centavos, então fica para o caixa. Então, você vai vendo que eles vão compondo o caixa. No mês que acaba recebendo um pouco menos, eles vão lá e complementam, beleza? E você consegue ver nos gráficos também, esse azul aqui mais escurinho, você vê, por exemplo, o seguinte, ó, aqui quando ele pagou 90 centavos, ele estava aqui, ó, só 7 centavos
centavos era só dos CRIs. No outro aqui, 77,9, né, quase 8 centavos aqui era só dos CRIs. Aqui, quando ele baixou bastante, ó, era 0,6 centavos, beleza? Então, toda vez que os CRIs estão indo, não estão com resultado tão satisfatório, né, ou com os pagamentos atrasados, enfim, acaba caindo aqui o percentual que vai ser repassado. Então, os CRIs são uma boa parte de importância aqui. E aí você vê que em alguns pontos em específico, como por exemplo essa janela bem aqui, ó, os CRIs não foram tão bem, né? Foram até similares ao do outro mês aqui, de outubro de 2024, ó, que é basicamente a mesma coisa, 6 centavos, mas você vê que teve um impacto aqui com as receitas dos FIIs. Foi quase 4 centavos de receita de FIIs, tá vendo? Então, teve alguns FIIs aqui indo bem, e aí ajudaram aqui a complementar isso aqui, mas só foi esse período de novembro de 2024, daí para frente, já eles só estão complementando aqui com 1 centavo normalmente, em média é 1 centavo só que eles estão contribuindo, né? A maior parte realmente vem ali dos CRIs, beleza? Aqui, né, o acumulado dos últimos 6 meses, então da receita de permuta, né, são 3 centavos quase 4, 7 centavos aqui aproximadamente de FIIs, CRIs aqui em torno de 5 centavos, na verdade está 0,07, né? Não sei nem se isso aqui está em centavo, mas enfim, no final o resultado aqui dá 0,580, né? Na verdade não é centavo, não é 0,03, né? Não é 3 centavos. Esse aqui é 5 centavos. Então vem 5 centavos dos CRIs, né? Soma aqui receita, permuta, a receita de LCI renda fixa e tira aqui as despesas, fica no total que o seu resultado é 0,58, beleza? Então realmente, vocês estão pagando 10 centavos, significa que eles estão tendo que repor muito de caixa, beleza? Aqui eles dizem aqui, ó, o gráfico acima demonstra a quebra do resultado acumulado nos últimos 6 meses por estratégia de alocação. Então eles já explicam aqui essa quebra do resultado aqui por conta dessa estratégia de alocação. É importante destacar que as permutas financeiras possuem fluxo de caixa específico, em que as receitas ocorrem com mais intensidade nas datas próximas ao ABITS do projeto, diferente do book de CRIs e FIIs. Isso aqui, o que é importante vocês entenderem sobre o ABITS, tá? Normalmente, no empreendimento, ele tem em torno de 3 anos, tá? Então, são 3 anos ali, para um empreendimento estar pronto, certo? O que acontece? O ABITS, você só recebe ali no final, só existe ali no final, depois que passa esses 3 anos, o ABITS ele vem aqui, tá? Então, o ABITS ele só vem nesse período aqui para frente, beleza? Então, o que significa? Aqui eles vão estar recebendo pouco, cada vez mais, vão recebendo um pouquinho, e aqui, quando sair o ABITS, é que eles vão receber uma boa parte aqui dos valores, na parte do ABITS, beleza? Então, é importante entender isso. Quando a gente fala de permutas financeiras, a gente está falando disso aqui, tá? Que é pouco pagamento aqui nos 3 anos, mas na parte final aqui, você tem um pagamento bem maior aqui que é feito, tá? Desse restante. Então, é um comportamento dele, a forma que é feita essa permuta, beleza? Eu acho que tem algum gráfico aqui que deve mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho já ele aqui. Fala patrimonial da cota, diferença com o NTNB, número de negócios. Aqui, por parte de alocação, só para vocês entenderem as taxas, tá? O indexador. Então, você atentem aqui, ó. Eles estão aqui no indexador do CDI, em torno de CDI mais 2,74, beleza? Então, e aí eles têm, no percentual deles que está alocado ao CDI, eles têm 11,43%. Então, da carteira deles, 11,43% está atrelado ao CDI. CDI está quanto? CDI está em 15%, tá? 15% mais 2,74, beleza? Então, nada aqui. CDI, na verdade, está 14,99, beleza? Então, mais eu deixei 15 aqui só para deixar arredondado. Então, nada está recebendo 17,74% nesses que são aqui, mas é só 11% da carteira. Você tem uma outra parte que está aqui no IPCA, o INCC, certo? A taxa média de aquisição é 8,68, eles têm 77,34% da carteira, beleza? Então, você imagina que é o valor do IPCA mais 8, mais os 8,68 aqui, certo? O IPCA ou deve estar em 4 ou deve estar em 5. Você teria 5, mas isso aqui vai dar 13 e alguma coisa, beleza? Então, é a maior parte da carteira deles aqui, está atrelada aqui também ao IPCA, beleza? Que tem uma tendência de queda do IPCA agora, tá? Então, o IPCA tendo essa queda, possivelmente a rentabilidade aqui diminui, tá? Se o IPCA cair, o CDI também tem tendência de cair. Então, também a rentabilidade pode cair por conta disso aqui. Pode possivelmente cair por conta disso aqui. Mas, claro, tem uma outra coisa por trás disso aqui que pode ser interessante, que é justamente o fato de que você não tem mais no mercado primário opções que tenham, por exemplo, CDI a 2,74, CDI mais 2,74. Você não tem mais no mercado primário IPCA mais 8,68. Então, o que acontece? O valor de mercado desse título, ele passa a estar mais valorizado, apesar da taxa ser menor. A taxa aqui sendo menor, mas como você pegou uma taxa aqui mais alta, né, somando com o valor aqui que ela é mais alto, ela passa a estar mais atrativa e o valor do mercado dela passa a ser maior. Então, caso eles venham a vender alguns títulos que eles têm, quando cair IPCA, quando cair a Selic, esses títulos aqui vão ter uma valorização rápida aqui para o fundo, que pode melhorar também os resultados aqui das cotas, tá? Interessante, né? São dois tipos de visões aqui. E na parte dos FIIs aqui eles têm 11% que está atrelado aqui aos FIIs. No IGPM, ele só tem aqui 0,2% que está atrelado ao IGPM, beleza? Então é isso, tá? É um fundo assim bem interessantezinho quando a gente analisa aqui, né? No relatório deles, ele ainda coloca aqui, ó, que o fundo realizou no mês de julho a alienação
operação, né? Então eles fizeram um repasse aqui na venda total do CRI Mateus TRX e do CRI Sicredi, além da alienação parcial dos CRIs de FS Bio, Buriti, Shopping Metrô Itaquera e Outlet Premium Imigrantes para gestão ordinária de caixa e ganho de capital na ordem de 1,8 milhões. Tá vendo aqui que eles estão fazendo justamente isso que eu estava dizendo para vocês. Por mais que você diminua a rentabilidade do que você vai ter, porém, no mercado secundário é valoroso esse título que tem. Então, o que foi que eles fizeram? Venda. Fizeram a venda aqui e conseguiram aqui concretizar um ganho de capital de 1,8 milhões. Entende? Então, você perde numa valorização mensal, mas para o mercado, o seu título ele é valorizado. Então, você vende ele com um valorzinho a mais do que o que você adquiriu, beleza? Um valor de mercado maior do que o que você adquiriu. Além disso, adquiriu uma nova operação de crédito, descrita em mais detalhes a seguir, que é o CRI JK Square, e aumentou-se a exposição do CRI FGR Jardim Berlim em 42 milhões em novas tranches de operação. O time de gestão continua muito próximo de cada empresa do atual portfólio investido e suas respectivas diretorias financeiras, realizando um monitoramento da saúde financeira das companhias com o objetivo de entender possíveis impactos do aperto monetário com uma forte abertura de juros em seus balanços e nas estruturas de papéis, e de forma que o fundo está preparado para agir antecipadamente em casos de deterioração do crédito, entre as páginas 14 e 22 desse relatório aqui apresentado, beleza? Aqui eles colocam aqui o CRI da JK Square, 200 milhões, a IPCA mais 9,04, beleza? Um percentual muito bom, que é um CRI lastreado em laje corporativa das mais altas especificações técnicas e padrões construtivos em região muito nobre da cidade de São Paulo, né? A obra foi recém-entregue. Além disso, a operação conta com concessão fiduciária de receitas da Receita de Locação, AF do imóvel, fundo de despesas, aval da Telus Participações, fundo de reserva e cash whip dos recursos de eventual comercialização das lajes. Bem legal. Aqui o portfólio dos CRIs, em específico só falando dos CRIs, você vê que a maior parte, né, 32%, está na parte imobiliária, residencial, né? Então são provavelmente apartamentos, enfim, casas. Tem aqui outros, não sabemos o que são os outros, e tem aqui varejo alimentício. Então tem 20% que está atrelado em varejo alimentício, tem 9% atrelado em varejo, tem 6% atrelado em shoppings, agronegócio tem 5,85% e aqui properties. Aqui tem algumas informações do IPCA, CDI, basicamente, que a gente já tinha visto essas informações. Então 85% está atrelado aqui ao IPCA, 13% atrelado aqui ao CDI, beleza? Aqui tem todos os CRIs que eles possuem, tá? E as quantidades. Então, eles têm aqui, ó, o da securitizadora é o OPEASEC, né? O devedor, quem é? O Shopping Itaquera. Então, aqui eles estão na emissão 286. Quantidade, 139 mil. Esse é o volume aqui em milhões, 140 milhões. Duração, 5,7 anos. Tem 3,4% aqui do PL. A quanto foi a aquisição deles? Foi em abril de 2024. Vence em março de 2039. O index, né? O IPCA+. E a taxa de emissão foi 9,11, tá? Em caráter aqui mensal, beleza? E aqui você tem vários outros que você pode analisar cada um, para você saber, inclusive, os percentuais. Você pode olhar aqui, ó, os índices, né? Tem aqui título que está 9,11, tem título IPCA mais 8, IPCA mais 10, IPCA mais 7, IPCA mais 5. Então, esses títulos aqui são títulos que eles não estão rendendo tanto, tá? Esses que tem aqui, taxas um pouquinho, aqui já é CDI. CDI mais 3,75, isso aqui é ouro. Mas, por exemplo, tem CDI mais 1,75, tá? Tá rendendo bem, mas não é tanto quanto esse outro aqui que rende CDI mais 3,75. Então, tem alguns títulos aqui que acabam pesando um pouquinho aqui para a carteira, né? Tem rendimentos que são melhores ali. Então, esse é o ponto. Só que se vender agora, você vende perdendo. O preço do mercado não está muito bom. Então, isso aqui é importante aqui de lembrar para vocês, beleza? Bom, as informações são essas. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui que eu esqueci de falar. Já trouxe aqui as informações, né? Em um ano aqui, por exemplo, no ano passado estava 8,87, chegou a cair aqui para 8,6 e agora está se recuperando aqui, chegando a 9,51. Se você tivesse aqui, ó, até 10 anos atrás, você tem lucro. Tanto com 10 anos, você tem lucro com 5 anos, você tem lucro com 2 anos, você tem lucro com 1 ano, você tem lucro com 3 meses e você tem lucro com 1 mês. Ou seja, o MXRF11, ele é uma boa oportunidade e continua sendo uma boa oportunidade para qualquer um dos investidores. Você vê que ela está tendo rentabilidade boa e ganhos nos últimos 10 anos, né? E aí ele é um fundo de papel, né? Então ele está atrelado muito a isso. O que eu diria que é importante de você analisar. Isso aqui é muito importante quando a gente fala de um fundo de papel, o PVP. Quando esse PVP está em 1, que seria o normal para um fundo de papel, certo? Ou seja, significa o seguinte, que tudo que ele aplicou de dinheiro, certo? Em CRIs, etc e tudo mais, é o preço que está a ação dele. Abaixo de 1 seria vantajoso, qualquer compra aqui no MXRF11. Aqui ele está um pouco acima, ele está 1,01, beleza? Sempre ele fica nessa faixa de 1,01, mas ele já ficou a 0,9 e tudo mais. Então qualquer valor abaixo de 1 é vantajoso, mais vantajoso ainda para o MXRF11. E por que 1 eu diria que é o normal?
normal. Porque quando a gente fala de um fundo de papel, esse 1 significa que ele está valendo a quantidade que foi investida dele. Basicamente, quanto que ele vale? Quanto foi que ele investiu, né? Ele investiu tanto. Isso aqui é que ele tem aplicado. Ele pega o valor que ele tem, adquire CRIs e depois fica recebendo o dinheiro desses CRIs ali a uma taxa de juros, beleza? É diferente quando a gente fala de uma empresa que ela é dona de um imóvel. A empresa que ela é dona de um imóvel, diferente aqui do MXRF11, que ele é dono de papel, o imóvel ele pode ter uma valorização, né? Você comprou um imóvel agora, mas esse imóvel está numa região muito bem localizada, começou a ser construído um shopping do lado e tudo mais, então passa a ser mais valorizado aquele imóvel. No papel não é assim que funciona, tá? No papel não é assim que funciona, porque normalmente deveria ser ali realmente um PVP de 1, beleza? Abaixo de 1 é vantajoso. Acima de 1, ele realmente deixa de ser assim tão atrativo, beleza? A nível de mercado. Mas lembrando que quando começar a cair a taxa Selic, o IPCA e tudo mais, os títulos que o MXRF11 tem vão passar a estar valorizados pelo preço de mercado e aí, consequentemente, o MXRF11 vai fazer várias vendas e vai conseguir bastante dinheiro aqui, que vai conseguir repassar aqui para os cotistas, provavelmente, ou eles vão montar um caixa aqui para eles adquirirem novos CRIs ali para o futuro, né, para os rendimentos ali. Então, vocês lembrem também que fundos imobiliários, qualquer queda que aconteça na taxa Selic, a tendência é que eles cresçam bastante, beleza? Então, é um fundo que eu gosto bastante, tem em carteira, né, tem essa taxa de administração aqui de 0,9%, tá? Tem um valor de mercado muito grande, tem muitos cotistas, paga mensalmente aqui de forma constante, tá? Um mês ou outro você vê ali que cai um pouquinho para 9 centavos, os dividendos que são pagos. Ela tem uma certa diversificação, apesar de 80% ser todo em CRIs, mas ela tem ainda assim um pouco de caixa, tem a parte de permutas financeiras, cotas de outros fundos imobiliários que eles adquiriram também. Então, assim, tem um pouco de diversificação. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor, tá? Mas também se ele for um pouquinho melhor e não tiver tanto exposto a CRIs, provavelmente esse dividendo aqui de 12% é mais difícil de se manter, beleza? Então isso é importante. Se vocês colocarem aqui no histórico de dividendo, olha o quanto ele paga, né? Nos últimos anos, de 2020 para cá. Era 8%, 9% ao ano, 12% ao ano, quase 13% ao ano, 11,59%, 8,20% aqui, e aqui agora está até em 12%. Então ele paga bem, tá? Fios de papel realmente eles acabam pagando muito bem, até se comparado com fundos de tijolo, beleza? Bom, fundo bem interessante, se inscreva-se no canal, bata no sininho para receber mais vídeos aqui sobre fundos imobiliários, ações e tudo mais, beleza? E clique em curtir aqui no vídeo e comente se você tem um MXRF na sua conta, beleza? Obrigado, até a próxima.